Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Visão Global. Nessa semana nós vamos abordar um tema que está na boca de todo brasileiro, né? Está sendo muito discutido, todo mundo está sofrendo os reflexos desse movimento que tem acontecendo nas quase últimas 2 semanas, né? Que é a greve dos caminhoneiros ou lockout. E aí, de parâmetro, a gente vai explicar para vocês qual é a diferença de um e qual é a diferença de outro, né? Greve significa a paralisação dos funcionários, né? E lockout significa a paralisação dos patrões. O que a gente pode presenciar desde a semana passada, de acordo com algumas informações que obtivemos, é de que isso inicialmente foi um lockout, ou seja, os grandes patrões, os grandes chefes de transportes, as grandes organizações transportadoras do país, querendo se beneficiar com redução de imposto e etc. Quer dizer, os patrões nada mais que fizeram que alimentar esse movimento. Por quê? O patrão não está preocupado com o caminhoneiro vai continuar ganhando 1, 2, 3 salários mínimos. O patrão, o grande chefe, o grande transportador, ele quer aumentar a sua margem de lucro. E com a crise todos nós tivemos os nossos lucros, né, as nossas receitas diminuídas, mas o patrão ele quer sempre mais. O que não é um problema. O capitalismo é isso, que as pessoas tenham capacidade, que tenham competitividade, que ganham seu dinheiro, mas não levando a uma crise, né? E trazendo os transtornos que trouxe. Então hoje aqui nós estamos, eu e Adolfo, meu querido amigo, nós vamos discutir esse tema importante que influencia na vida de todos nós, não é isso? Influencia de forma bastante negativa, né? E, cara, é bem complicado essa situação que está acontecendo agora, mas tenho a visão de que o governo, ele, como você já citou uma vez, o governo ele acaba sendo frouxo, né? E é uma coisa que poderia já ter sido evitada há muito tempo. Sim. Né? E não foi evitada pela incompetência, né? Não só desse governo, mas também de outros governos passados, né? E a bola aí tá com você, filho. E aí é aquela coisa, né, Adolfo? Nós temos um gabinete de segurança institucional, né? Que é super importante, que é o GSI, e que é comandado por um ex-general da reserva, né? O Sérgio Echegóin, que é um militar renomado, etc. Mas vamos lá dar uma dica, né? Que o presidente Michel Temer demite a galera aí, né? O Gabinete de Segurança Institucional. Que não funciona. Que não funciona, né? O líder da ABIN, que é a Agência de Inteligência, nada mais é do que uma empresa de espionagem americana, como se fosse dos filmes... Uma NSA, uma FSB. Exatamente. Que não funciona, que não tem a capacidade. Quer dizer, se uma empresa de arapongagem, se um gabinete de segurança institucional, anticrise, não consegue monitorar os movimentos que vão se colocando perante ao governo, isso mostra uma incompetência tamanha. Gigante, né? E assim, eles não conseguiram não só capitanear o que estava acontecendo, os movimentos, como também não conseguiram debelar. Pelo contrário, eles conseguiram aumentar o movimento. Deixou de ser um movimento de lockout das grandes empresas, colocando seus funcionários para paralisar os transportes, mas a partir do momento que o governo negocia com essas grandes transportadoras e traz o benefício para elas saem de cena da negociação. E elas já não têm... É uma obviedade, né, extrema, porque isso obviamente vai beneficiar o empresário, né? O empresário ele foi beneficiado e falou: joia, tô beneficiado, tchau, fui. Bateu as asinhas e foi embora. Não, e o mais engraçado de tudo isso é que agora eles não controlam nem os funcionários, alguns voltaram a trabalhar, outros não, mas a terceirização desse movimento. O que significa isso? A paralisação se tornou uma questão política agora, né? Tem intrusos dentro do movimento. Deixou de ser um movimento
de questionar alguma coisa e passou a ser um movimento político. Então você tem personalidades políticas querendo puxar para si. E na realidade, isso é muito ruim. É muito ruim porque isso mostra a total incapacidade do governo brasileiro de reagir. O governo brasileiro demorou para agir. Quer dizer, a greve começou na segunda-feira. Não teve um gabinete de segurança institucional para organizar isso. Não se negociou isso com antecedência e deixou a coisa rolar. Deixou a coisa acontecer. Uma coisa que não deveria, né, ter deixado, porque isso aí gerou transtornos assim, não só para eu, você, né, mas de uma forma geral, deixou um transtorno para o país inteiro. O país parou praticamente, né? E isso daí é um caso muito sério. Não, e o que a gente pode destacar aqui é que é um movimento de um sucesso, porque, veja bem, Sim. aqui nós vamos discutir que todos nós vamos pagar a conta da paralisação. Com certeza. Vai refletir no nosso dia a Com dia certeza. futuramente. Abaixou-se o diesel, mas a gasolina a gente vai continuar pagando. Se deu o subsídio do diesel, mas nós vamos pagar o rombo de um outro lado. Então, quer dizer, na minha concepção, ninguém ganhou. Não. Todo mundo perdeu. É aquilo que eu te falei anteriormente, né? Antes de começar a gravação. Essa história do subsídio, na minha opinião, nada mais é que pegar o meu dinheiro que está no bolso da frente e passar o meu dinheiro para o bolso de trás. Mudou alguma coisa? Não. Eu vou continuar pagando os insumos. Uhum. Porém, por exemplo, eu não vou pagar lá na bomba. Uhum. O diesel eu não vou Mas pagar. você vai pagar Mas indiretamente. eu vou pagar indiretamente. Exatamente. Não, Adiantou? E o que a gente precisa discutir aqui é o seguinte: não foi só a falta de combustível Não. que a greve causou. Perceba-se que o movimento ele é de um sucesso de tal forma que a greve começou na segunda-feira. Uhum. Na quarta-feira o país estava parado. Já não tinha mais nada. Foi uma Não construção, tinha mais nada. exatamente, foi uma construção inteligente de parar o país, ou seja, e aí é uma discussão que a gente vai fazer lá na frente sobre questão de transporte, de modal de transporte, qual é a melhor forma de modal de transporte, mas não foi só o combustível que faltou, né? Faltou alimentos, faltou insumos. Nós precisamos lembrar que, por exemplo, para um navio funcionar ele precisa de diesel. Isso. Se o caminhão ele para, ele não chega no porto, a carga fica parada, o navio não consegue parar, você tem uma fila gigante no Porto de Santos. Só aqui no Porto de Vitória, né, do lado esquerdo, Vitória, e do lado direito, Vila Velha, o prejuízo em 5 dias foram mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Não é qualquer dinheiro, 10 milhões é muito dinheiro. Para gente que não tem, imagina quem tem, né? Perder isso em 4 dias. Você tem prejuízos no Porto de Santos. É de chorar. Você tem prejuízos no Porto de Suape, em Pernambuco. Sim. Você tem prejuízos no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a cadeia nacional, ela simplesmente parou. Você tem a falta de combustível para os aviões, os aeroportos ficaram fechados, alguns, exceto, por exemplo, o aeroporto de Galeão e o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Galeão no Rio, que tem gasodutos que ligam a esses aeroportos, oleodutos. Então eles não ficaram desabastecidos em hipótese algumas, mas outros aeroportos como Santos Dumont, Confins, Brasília, Vitória, exatamente, Pernambuco, Recife, Fortaleza, há uma crise de abastecimento. Então, por exemplo, em alguns aeroportos como o de Brasília, o avião ele tem que chegar com combustível para sair. Se ele não tiver combustível para sair, os voos são cancelados. Então, assim, isso é um impacto que gera na economia de uma forma absurda, né? E assim, na aviação, teve até o caso de os aviões virem já abastecidos para chegar até o seu destino final, parando nessas cidades, né? Ou seja, o voo era para Manaus, mas ele tinha uma conexão em Brasília, tinha uma escala em Brasília. Ele já saía de São Paulo, por exemplo, para Manaus, uma parada em Brasília, com todo o combustível. Isso na aviação gera insumo, porque o avião mais pesado, o avião gasta mais combustível, né? Então, assim, as empresas
tem um custo muito maior de fazer isso. Uhum. E isso foi grave. Acabou ao ponto da Latam pegar o maior avião da frota, que é o Boeing 777, né? Encher ele completamente e usar como avião tanque. Uhum. Ele mandou esse avião para outro aeroporto para ele reabastecer as outras aeronaves para prosseguir, né, todas as operações. Isso é grave, isso é muito grave. Isso gera custos, a empresa perde muito com isso, gera atraso, gera... Então, assim, é uma cadeia. Uhum. Né? É uma cadeia que é como você empilhar dominós. Uhum. É uma cadeia Você toda empurra comprometida. se você empurra todo o resto mundo vai cair. Exatamente. E aí é aquela questão, né? A dependência de um modal, né? E aí, o que eu queria destacar, porque assim, o que a gente viu na televisão e a gente tem de relatos, são filas e filas, quilômetros e quilômetros de paralisação dos caminhoneiros, né? E aí tem uma obrigação, né? Se você não participa do movimento, eles jogam pedrada, teve gente que o caminhão foi apedrejado, você é ameaçado. O caminhoneiro tomou um tiro, a bala resvalou na cabeça. Então, assim, você é ameaçado, você tem que participar do movimento. Quer dizer, é muito complicado isso. O movimento, a participação dele tem que ser autoral, o cara tem que se sentir representado. Se o cara não quer mais participar do movimento, é direito dele, é livre escolha. E aí eu fico vendo a forma como tem sido feita, de um grande absurdo, né? As pessoas batendo, e eu vejo pessoas batendo palma, tá muito lindo, vai lá, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Não é assim, você tá entendendo? Eu vejo a galera achando que vai mudar o Brasil. Não vai, gente. Vai mudar o Brasil, assim, que os caminhoneiros não vão, presta atenção, gente. Eles estão uma luta classista. Eles estão lutando por interesse deles. Vocês estão entendendo? Não estão lutando por seu por aqui, ó, pelo bolso deles cheios. Eles não estão lutando pela sua gasolina, pelo seu etanol. Estão lutando pelo bolso deles. Sim. Isso não está errado. Não está errado. O problema é que eu vejo muita gente aí, vamos abraçar e somos todos. Mas é você que vai pagar o rombo. Presta atenção, galera. É o seguinte, o governo, os caminhoneiros pediram algumas reduções. E aí é a questão da falta de autoridade do governo, né? Quando o presidente pede uma trégua, isso mostra que ele é muito frouxo, né? Eu não entendi até agora esse negócio da trégua, cara. O presidente pediu trégua em rede nacional, quer dizer... Que trégua é essa? Ele entregou tudo para os manifestantes. Quer dizer, não faz sentido. Perdeu-se a autoridade total, né? Um presidente fala, não, vamos dar uma trégua, me dê uma trégua de 3 dias para que nós possamos... Não existe isso. Você tem que colocar a sua força de autoridade. Isso só mostra a incompetência. Exatamente, é um governo fraco, incompetente de extremo. Tá? Aliás, ele não sabe lidar com as pessoas, ele não sabe, ele sabe negociar com o Congresso. Mas, tipo assim, distribui 3 cargos comissionados com a população, com a classe, ele não sabe negociar. Não sabe. E aí, aqui tem algumas, eu vou elencar algumas das demandas. Por exemplo, redução de 46 centavos no litro do diesel, tá? Por 60 dias. Tem algumas reformas também. Esse valor está na redução do PIS e do COFINS. Tem a redução da CID de 5 centavos. Então são 41 de PIS e COFINS e 5 centavos de CID. E aí eles estão congelando o preço do diesel na bomba. O diesel vai continuar aumentando, subindo lá na refinaria da Petrobras. Ele vai subir, ele vai ficar congelado na bomba, tá? Ele vai descer na bomba, tá? Só que esse rombo de 46 centavos por litro, quem vai pagar é você, beleza? Eu vou te dizer por quê. É você até que não tem carro, tá? Exatamente. E aí ele fala aqui, por exemplo, uma das pautas era a suspensão do terceiro eixo, né? Quando o caminhão ele entrega uma carga que ele retorna vazio, ele suspende o terceiro eixo. É um indicativo de que ele está retornando, ok? É vazio.
E aí eles pedem isenção do eixo, correto? Antigamente não podia. Podia nas estradas federais, mas nas estradas estaduais não podiam. Então vai ser deixado de cobrar o terceiro eixo. Estabelece uma tabela mínima para o frete. E aí sim é que os grandes empresários financiadores do lockout se prejudicaram. Porque uma tabela mínima para o frete, veja bem, um grande empresário não quer. Por isso que eu estou dizendo a vocês que aqueles que financiaram o movimento já não tem mais controle sobre ele. Uma tabela pré-estabelecida do frete não interessa ao grande empresário. O grande empresário ele quer o lucro dele. Ele vai continuar pagando 1, 2, 3, 4 salários mínimos para o caminhoneiro dele, mas a tabela do frete não interessa a ele. Mas vamos lá, conseguiram a tabela de frete. Reoneração da folha. E aí, veja bem, o que o governo vai fazer para cobrir o rombo, tá? Então se tirou 46 centavos lá da bomba, tá bom? E transferiu isso para o povão. O povão vai pagar esse rombo. Como é que ele vai pagar esse rombo? Como é que se paga? Presta atenção, gente, economia e matemática é uma ciência exata, tá? Da onde você tira, você coloca de novo, tá? Se o valor é 4, você tira 2, mas o valor tem que ser 4, você deve 4 todo mês, eles vão arranjar outra forma de jogar os dois para me dar 4, tá? Você supostamente tira 2, mas alguém vai jogar 2 no meio para somar os 4, para voltar ao valor de 4. É só para vocês entenderem. Como diz o grande economista, grande estudioso Milton Friedman, da qual eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho que teve no passado, no liberalismo econômico, não existe almoço grátis. Você vai pagar de alguma forma, tá bom? Você já pagava, você vai pagar 2 vezes. Aula de economia, introdução à economia. Uma coisa básica. Então aí vai ser feita algumas modificações. O governo ele conta com a reoneração da folha de pagamento. O que significa isso? Lembra que lá atrás o que foi o grande causador da crise econômica no Brasil foi a gestão patética da Dilma, que deu aqueles subsídios maravilhosos para as grandes empresas, as chamadas empresas amigos do rei, né? Odebrecht, não sei mais quem, né? Para os queridinhos do governo. A gente sabe por que eram os queridinhos, a propina aí embaixo. Exatamente. Suruba conhece muito bem. Suruba é o apelido do Romero Jucá, grande Romero Jucá. Um abraço para você, viu? Que você estiver vendo. Vai ver a gente sim. Ele vai ver. Ele vai ver esse vídeo. Tô esperando uma cartinha dele. Também. Ou do índio. Nas planilhas do Odebrecht. Mas o índio vai vir Guarani. Não vou entender. Ele vai vir com a espada. Então vai ter que ir pro Paraguai traduzir. Exatamente. O índio, tá, gente? É o Eunício Oliveira. Tá bom? Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal. Do MDB, grande partido. Um partido chamado Partido das Primas, né? Ele tá com todo mundo. Não importa quem chega. Eu nunca tinha ouvido essa. Não, eu inventei. O Eunício Oliveira é conhecido como índio na planilha da Odebrecht. E assim, gente, quem é Eunício Oliveira? Só para dizer assim, Eunício Oliveira era ninguém, tá? Era um pequeno empresário. Hoje a fortuna dele está em R$1 bilhão, tá bom? Como ele cresceu assim? Como? Ele cresceu durante 6 anos, no final do governo Lula para o governo Dilma, prestando serviço para as empresas de petróleo. Eu entendi. Você entendeu como é que ele conseguiu? Aí tá. Ele é... Cara visionário. eu empreendedor. Empreendedor nato. Não sei se está declarado, tá? Mas fontes dizem que o patrimônio dele é bem robusto. Tá curtindo. Ele tem um cabelo preto muito bonito. Um cabelo muito liso. Foco. Como é que consegue, né? Então, assim, eles vão reonerar aquelas empresas que haviam ganhado desconto no governo Dilma, tá? Ou seja, significa aumento de imposto para essas empresas. Que eu concordo de uma certa forma, porque essas empresas eram as amigas do rei, deixaram de pagar os impostos necessários em detrimento de outras empresas. Cresceram em cima da corrupção, do governo, né? Vale lembrar que essa desoneração que o governo Dilma deu é responsável pela crise que a gente vive hoje, tá? Quando ela meteu o bedelho na redução
do valor da energia elétrica, Lembro. que a gente teve um aumento de mais de 50%. Quando ela... Era uma maravilha, né? Você chegava em casa, quando de energia foi R$100. Exato, mais que isso. Aí, do nada, velho, passou pra 200. 250, eu acho maravilhoso. O governo Dilma foi linda, gostosa. E assim, e ela quebrou, né, a Petrobras. E aí o que ela fez, o governo dela? Ela quebrou em 99, cara. Ela quebrou uma loja em 99. Gente, presta atenção, gente. Presta atenção, no programa de 2010 já dizia que ela tinha quebrado uma loja de 99. Por que vocês foram votar nela? Tá? Não que o alienígena que estava disputando com ela fosse melhor, mas, por favor. Né? E aí a gente precisa discutir, por exemplo, a importância do modal transporte. Modal transporte, pois é. Uma coisa que eu vejo, né, como problemático no Brasil é você usar só rodovia. Mas isso aí a gente tem que agradecer a Juscelino Kubitschek, né? Kubitschek aí, né, que trouxe as rodovias pra cá, né? Mas, brincando, obviamente, uma das coisas que eu vejo hoje, né, quando eu viajo aonde eu vou tem trem, tem aeroporto somente para carro, né? E tem o modal rodoviário e tem o aquaviário. Não, engraçado é que no Brasil 65% é rodoviário. Você vai em outros, Isso né? é muito problemático. Porque, por exemplo, se você tem uma greve dos caminhoneiros, quem vai suprir isso vai ser o ferroviário, vai ser o aéreo, vai ser o aquaviário. Coisa que a gente não tem no Brasil. A gente não tem porcaria nenhuma disso. 65%. Isso é uma carência muito grande. E eu sempre falo o seguinte, sempre fiz esse questionamento até em casa. Por que o Brasil não tem tanta ferrovia? Não, engraçado é que o Brasil, 65% das cargas são por rodovia, né? 3% só, ou menos que isso, é pelo modal aéreo. E ferrovia é menos de 10, 12%. Você vai em outros países, é bem diverso isso. É bem diversificado e assim... Na Rússia, por exemplo, que é um país... Na Rússia é ferroviário. Você consegue mandar uma grande quantidade de carga, né, de Moscou a Novosibirsk, na Sibéria. Para vocês terem uma ideia, de Moscou a Novosibirsk, de avião, dão 4 horas de voo. E você manda via ferroviário, você manda via aérea. E não tem esse preço abusivo que a gente tem aqui no Brasil. Preciso uma discussão sobre isso, melhorar, né? Mais investimento. Tem que ter um investimento, na minha visão, tem que ter um investimento. Ferrovias, aquaviário, né? E melhorar a estrutura dos aeroportos para cargas. Que é muito pouco no Brasil, né? E é isso aí, gente. Só uma defesa final aqui do vídeo em relação à política de preços da Petrobras, né? As pessoas não entenderam muito bem. A Petrobras é uma empresa de capital misto, tá? Ela é uma empresa privada também, né? E o Pedro Parente salvou a Petrobras. A Petrobras estava quebrada, endividada, com altas dívidas. Pedro Parente ele conseguiu ali dar Exatamente. uma alavancada. Exatamente. E como uma empresa privada, e petróleo, gente, é commodity, tá? Commodity é pelo valor do dólar, valor internacional. Tudo que sobe lá fora, sobe aqui dentro. O que contribuiu por esse aumento do combustível? A elevação do dólar. Nós estamos aí com o dólar chegando a 3,70, 3,75. O barril do dólar, o barril do petróleo, perdão, que em 2014 estava valendo $30, hoje está valendo 90. O que pressiona o valor. E o valor da Petrobras, veja bem, gente, o valor do litro da gasolina, tá, do diesel, lá, do etanol, na Petrobras, o valor é R$1,90. Você chega lá para abastecer seu carro dentro da refinaria, o valor... Exatamente. Por que ele é R$4 na bomba da gasolina lá do posto? Pelos elevados... impostos estaduais e federais
que geram isso. Veja bem, o valor lá de R$1,90 está incluso a exploração, a logística da chegada das refinarias, do processo de tratamento. O restante é valor de imposto, né? Só que é o seguinte, a redução de imposto ela precisa vir. Eu, como um conservador, defensor de direita, e aí tem uma posição bem clara, liberal, as reduções dos impostos elas têm que vir sim. Só que não a partir da dedada de um presidente, de uma canetada, porque você vai pagar o rombo disso. Tem que ser feito reformas estruturantes, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma de Estado. Qual é o Estado que nós queremos? É o Estado gigante ou o Estado mínimo? Que ele haja só naquilo que é essencial? Naquilo que ele é competente em fazer. Exatamente. Né? Tudo que o Estado faz uma canetada, dando uma canetada, a gente está pagando hoje. A Dilma deu a canetada para a redução do aumento da energia, nós estamos pagando hoje. A Dilma deu aquela canetada para subsidiar o preço da Petrobras, do petróleo, nós estamos aí vendo hoje, nós estamos pagando a conta. Sem contar o declínio do valor que vale a Petrobras. Exatamente. Então, assim, fica uma dica para o pessoal buscar mais sobre isso. Não é uma coisa fácil que está acontecendo, as pessoas estão sofrendo com esse desabastecimento. Agora tá melhorando, as coisas tá voltando, tá começando a dispersar aquele movimento que era grandioso, tá começando a diminuir, tá começando a enfraquecer por agora. E as pessoas, não acabou, óbvio, né? Mas está começando a diminuir. E só para lembrar que vocês vão pagar, todos nós vamos infelizmente pagar essa conta, tá? Desse subsídio, dessa canetada do governo, a gente vai ser cobrado disso daqui a um pouco, né? Ali na frente a gente vai pagar essa conta que não vai ser barata. Acho que as viagens para Miami vai ficar para depois. A minha viagem para Miami ficou mais longe. Quando o dólar sobe, é aquele pensamento, Miami ficou mais longe, Miami ficou mais longe. Já ficava longe, porque se fosse para Miami, não comprava nada, né? Só ia para tirar uma selfie e dizer, tô em Miami. Em Miami aqui, ó. Agora nem ir mais. Tô nadando com os golfinhos. Tô nadando com os golfinhos. Cancún. É tudo dólar, tá, gente? Vai estar todo mundo junto aí. Uma dica, escolha melhor os seus líderes, suas representações, tá bom? Nada de intervenção, para com essa palhaçada que não adianta nada. Saiba escolher partidos com coligações, partidos que tem coalizões, tá? Tá bom? E ideologia, presta bem atenção. Você pode ter a sua ideologia à vontade, mas presta bem atenção no que sua ideologia vai resultar e no que nesses partidos vão estar ali dentro, né? Que vai levar essa ideologia para frente. Então preste bem atenção nisso. Nós vamos abordar muito sobre eleições no Brasil, tá bom? Mas só uma dica, preste atenção no vice, tá? A partir de agora, olha pro vice. Fica com a dica, assim, ó, tem a urna eletrônica. Aí em cima tem a foto do presidente, tá bom? Lá em cima. Embaixo tem a do vice, é só você dar uma olhadinha pra ele. Não procura só o presidente, não. Procura o vice também, tá bom? E quando você casa com a mulher, você leva a sogra, tá? Não se esqueça disso. Sério? Não é porque eu não sou casado, nem namora, eu não. Leva a sogra. Tô solteiro. Não, mas eu gosto muito da minha sogra. Minha sogra é maravilhosa. Eu gosto de Maclay. Maclay, gente. Beijo, Maclay. Beijo. Eu sei que você assiste a gente. Um beijo do gordo. Uou. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Tchau. Gostou do vídeo? Dá o seu like, inscreve no canal. Aparece aí, pô. Nós estamos rindo e o pessoal aqui dando improviso. Gostou? Dá o seu like, inscreve no canal. Comenta o que você achou. Dá a sua opinião. Se você quer parar tudo, se acredita na Revolução, pelo amor de Deus. Se você acredita na Revolução Jacobina, de que vamos destruir tudo, ou se você acredita na reforma, na estruturação dentro das estruturas que já existem. Você acredita na política bolivariana também? Esse pessoal aí que fica vendendo só petróleo. No Trump também? Não, o Trump é gente boa. Não. É gente boa. Não. Você não gosta dele, não? Eu não. Pô, aquele cabelo dele, caramba. Ele parece um Playmobil. Ele é laranja, né? Ele é laranja. E é o Cheetos. Não posso falar mal dele, não, senão eu fico sem meu visto. Um abraço, gente. Eu não vou precisar mesmo. Tchau.